E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e eu tô aqui com o Tarquínio, né? Tarquínio Teres. E, Tarquínio, antes de mais nada, obrigado por você né, aceitar fazer parte, dialogar com a gente. Queria falar um pouquinho, então, né, sobre você. O que você fez, assim, de tão inusitado? Se puder já avisar todo mundo logo de começo. Vamos lá, eu fiz isso aqui. Vou botar aqui mais perto da câmera. A gente acerta. Opa, luz ruim. Aqui. Então, eu junto com o Maurício Cassanello e alguns amigos escrevemos o Demos Corporation. É um RPG de espionagem, né, que a gente fez aí, sei lá, década de 90, e autopublicou aqui no Brasil. E essa foi a nossa principal contribuição para o RPG brasileiro, além de um artigo que saiu numa revista, agora eu já não vou nem lembrar o nome da revista, que era um mini-jogo baseado no próprio Demos, né, no final das contas. O Demos ele tem uma mecânica toda própria de RPG, uma mecânica de engenheiro, digamos assim, você precisava de uma calculadora para fazer as contas direitinho, mas que refletia muito bem a realidade, quer dizer, a gente queria um negócio hiperrealista por causa da temática, em boa parte. E ele tem um universo ficcional todo criado, no qual essa corporação Demos aqui, ela é uma corporação sombra, digamos assim, mas do bem, que luta pela paz mundial, luta pela melhora da situação humana, a sua própria maneira, com seus próprios recursos. Então, ele é bem interessante, quer dizer, ainda existem alguns exemplares que eu deixei lá na Devir, se alguém tiver interesse, entrar no site ou entrar em contato com a Devir, provavelmente ainda deve ter alguns para vender. E a gente participou durante algum tempo no circuito de promoção dele, fomos a vários eventos de RPG e tudo mais, e depois disso terminou. E infelizmente depois eu fiquei não praticante de RPG durante algum tempo, por dois motivos. Eu não sou muito bom como mestre de RPG, e a sina de quem escreve um RPG é que todo mundo acha que você deve ser o melhor do mundo mestrando o RPG que você criou. E aí você não pode mais jogar, você só pode mestrar RPG. E a outra parte da sina foi que eu inventei de fazer uma startup na área de games online, a Hoplon, e aí eu passei a trabalhar no universo ficcional do Taekwondo, que teve várias obras publicadas na época e que foi o maior projeto de game brasileiro durante um bom tempo aí, de 2004 até 2000, enfim, até a hora que eu saí, que foi início de 2013. A empresa ainda existe, continua, publica hoje um MOBA chamado Heavy Metal Machines, que quem quiser testar é free to play, é só entrar no site da Hoplon. E você vê. Isso foi tudo publicado pela Devir, pelo Tá. nosso saudoso amigo Douglas, né? E era parte do universo Taekwondo, a gente criou um selo junto com ele. O apoio do Douglas a esse projeto foi essencial, assim, foi fantástico. E a gente contratou alguns dos melhores nomes da ficção científica brasileira. O João Marcelo Beraldo, ele trabalhou na Hoplon, inclusive, ele era um dos game designers, e foram eles que fizeram esse trabalho. E esse aqui, bom, que quem tiver curioso, a Hoplon é essa aqui. E esse aqui teve já uma equipe maior, mas principalmente, quer dizer, o Eduardo Ferrara, que talvez ainda tenha até para vender na Devir. Quem fez os quadrinhos, né, quem é o desenhista, e o Octávio de Castro, que trabalhava lá com a gente no universo ficcional, foi o roteirista dessa série. Né? Esse aqui é o estilo. Se alguém adorar graphic novel ou for fissurado por ficção científica, a Devir tem várias escolhas novas para você. E agora... Muito interessante. O Taekwondo, eu lembro que foi um estouro na época, assim, que a época que o mercado ele estava um pouco parado, assim, né?
alguns livros de RPG estavam sendo descontinuados, né? E eu lembro que ele chegou assim. Mas antes da gente falar da Hoplon e do Demos, eu queria saber, quando você começou a jogar, como que você teve acesso? Você lembra? Olha, Bom, espero que sim. Eu lembro, eu ainda lembro. Faz algum tempo, faz muito tempo. Foi na década de que é isso? Final da década, início da década de 80, mais ou menos, quando eu era criança. Eu tinha amigos que estudavam na escola americana, quer dizer, eu nasci no Rio, mas cresci em Brasília. Saí do Rio com 7 anos de idade e cresci em Brasília. Em Brasília eu tinha esses amigos que estudavam na escola americana, alguns deles eram brasileiros, outros eram americanos. E o pessoal começou a trazer dos Estados Unidos o Advanced Dungeons and Dragons, né, o AD&D, o tradicional clássico aí. E com isso a gente teve acesso, os meus amigos compraram os livros usados, quando o pessoal estava voltando para os Estados Unidos, os dados, etc. E a gente fazia sessões, quer dizer, eu tinha alguns amigos que eram mestres fantásticos, a gente jogava por semanas inteiros, a ponto de dormir em cima da mesa. Ir na sala de um amigo para a gente poder continuar no dia seguinte. Eu já era fanático, adorava jogos de tabuleiro e tudo mais, então RPG foi um negócio assim que caiu como uma luva. E por acaso, em 86, meu pai foi dar curso de pós-doutorado na França, então a gente se mudou para Paris, Saint-Germain-en-Laye, uma cidadezinha do lado de Paris. E lá eu tive a oportunidade de continuar jogando, conhecer outros RPGs que eu não tinha visto no Brasil e comprar meus próprios livros e trazer e ler. E para quem acha que isso é um passatempo inútil, se é que alguém ainda acha isso depois de tanto tempo, foi graças ao RPG que eu desenvolvi um domínio muito bom de língua inglesa, porque realmente eu tive que aprender inglês para poder ler os livros, não tinha outra escolha. E isso me rendeu realmente muita coisa no futuro. Quer dizer, tanto profissionalmente, depois na Hoplon, trabalhando com MMOG, né, o Massive Multiplayer Online Game, que é um herdeiro dos RPGs, digamos assim, e eu usando o próprio inglês, né, todo o raciocínio lógico. Na França, inclusive, tinha uma revista muito boa, chamava Casus Belli, que é o latim para o motivo de uma guerra, né, o que já é o estopim, que era muito boa também. A França tem uma tradução realmente incrível. Mas essa, assim, numa casquinha de nós, é a minha história. E quando eu voltei da França, passei no vestibular aqui em Florianópolis, vim estudar engenharia aqui em Florianópolis, e aí com um amigo que eu tinha conhecido em Brasília, que era o Maurício Cassanelli, mais o pessoal que eu conheci aqui em Florianópolis, que são coautores, mas não estão na capa, eu acabei desenvolvendo esse livro todo, a gente preparou, publicou e colocou no ar, assim, no auge da onda do RPG, achando que a gente ia ficar milionário, né? Não aconteceu de ficar milionário, mas foi um processo todo muito interessante, foi um aprendizado fantástico, foi muito legal mesmo. Deixa eu fazer uma perguntinha. Que você volta, em que ano que você volta? Você vai para Floripa, né? E se você falar, de onde veio a ideia de fazer o RPG, assim? Você voltou, a cena do RPG já estava diferente no Brasil? Você sentia isso? Já tava, ela já estava começando bastante, né? Como eu disse, a minha memória já não vai lembrar tão bem. Eu voltei em 88, e vim para Florianópolis em 89. Então, o livro em si a gente foi publicar em 93, 94, né? E aí, quer dizer, 93, 94 estava bombando, já estava até em Florianópolis, já tinha crescido, tinha loja em shopping. Foi o período realmente do auge, do que eu me lembro do RPG aqui no Brasil. E foi bem nesse período que a gente lançou o Demos Corporation, que foi bem sucedido. Não posso, ele não tem. A gente é que foi ambicioso demais de achar que ele ia ser uma puta edição, ia vender para burro, a gente ia ter que reeditar, ia lançar em inglês, ia ser um estouro mundial. Mas, infelizmente, a realidade é que o Brasil é um país que não se lê. Então, também falhou esse detalhe
do plano de negócios, né? Quando você vende livro de RPG, você vende um livro para 5 pessoas, 10 pessoas, né? Se divertirem. Então você nunca vai vender tantos livros quanto há jogadores de RPG, a não ser que realmente o livro seja assim, seminal, né? Sim. E você lembra como foi assim a ideia? Ah, vamos fazer sobre o quê, né? Porque é o que você falou, estava começando aqui a publicação brasileira. Aí vocês chegaram a pensar, vamos fazer medieval ou vamos fazer terror ou como que você lembra como que vocês chegaram nesse tema? A gente teria de evitar um pouco medieval de cara, porque já era uma temática super, super explorada, né? Medieval com fantástico. E no final das contas, originada de países que tiveram um passado medieval, né? O Brasil não tem um passado medieval. Então a gente já parte com um handicap, né? A gente nunca viu a maior parte dessas armas, nunca teve contato, não há um museu medieval no Brasil, porque a gente realmente não passou por esse período. A gente não tinha vontade de fazer alguma coisa super local, porque a gente queria fazer alguma coisa, como eu disse, com essa ambição de eventualmente exportar isso aí. E a gente viu que espionagem era um nicho bastante aberto em RPG, né? Tinha pouco, acho que nem praticamente nenhum. Não, desculpa, minto. Na França eu comprei um sistema de RPG que era baseado em James Bond, que eu jogava e gostava muito. E inclusive jogava com um amigo que fez a ponte e me apresentou o meu coautor, o Maurício. E o Maurício também gostava muito de espionagem. Então, quer dizer, eu li John le Carré, eu li todos os clássicos de espionagem e gostava muito do tema. Ele também gostava muito do tema e gostávamos de carro, armas de fogo, James Bond, enfim. Então a gente achou que era um nicho bastante interessante para trabalhar. Mas foi meio por isso no final. E por isso que também a gente não pegou terror, que não era alguma coisa que falava muito para a gente. Outros temas não suscitavam tanto nosso interesse. E realmente a gente queria fugir do tema mais clássico, né? Assim, a gente queria trilhar uma trilha diferente. E foi bem interessante. E um ponto, né, que chama muita atenção no Demos é que as regras elas são muito robustas, né? Como que foi essa decisão? Complexas, né? Como que foi essa decisão, assim, como vocês falaram, olha, a gente sempre se influencia, olha, isso daqui eu gosto disso, mas não desse jeito. Como que vocês chegaram nessas regras, assim? Foi por uma paixão minha, foi eu que fiz as regras. Eu era estudante de engenharia na época, né? Sou formado em engenharia de produção civil, e eu tenho uma paixão por modelagem matemática. Eu gosto muito de modelagem matemática, já trabalho com isso, além de software e outras coisas. Usei muito para planos de negócio e tudo, mas naquela época o que acontecia é que eu e o Maurício eram apaixonados por realismo, né, por uma espionagem mais realista do que James Bond. E a gente conseguiu comprando revistas, isso é para a internet, né? Então, nessa época, realmente a pessoa não faz ideia de quão limitado era o teu acesso à informação, mas comprando, comprando revista americana, Guns N' Ammo, revistas sobre carros e etc., a gente conseguia informação sobre a performance de armas, de munição, de carros e tudo. E baseado nessas performances, eu montei uma modelagem que ela replicava bastante, com bastante fidelidade, a vida real. Então, mesmo que o mestre não soubesse nada a respeito daqueles aspectos de mergulho, corrida com carro, tiro, briga com faca, hemorragia interna, medicina, a gente descobriu tudo, né, no final, todos esses aspectos, e todos eles com um grau de fidelidade extremamente alto, que a gente tenta deixar claro que não necessariamente o mestre precisa usar aquilo, mas a ideia é que ele tenha esse suporte. E num sistema que ele ficou sofisticado, né, no final, porque eu tentei fazer com que 2 mecânicas apenas fossem capazes de cobrir todo esse espectro, com um nível muito alto de realismo, e que, por exemplo, quando você tira com arma no Demos, ele vale desde uma Derringer de 2 caninhos, pequenininha, até um fuzil de sniper,
final das contas, com mira telescópica e munição .50. E ele consegue te dar um cálculo preciso para quase qualquer situação, usando uma ou outra ou qualquer arma intermediária. Tanto da precisão de tiro quanto da capacidade de dano que a munição vai entregar quando atingir o alvo, e do resultado do alvo, tanto em termos de morte, hemorragia e choque, né? Então, ele no final das contas, eu acho que eu já estava fazendo coisa para computador e não sabia. É uma coisa que às vezes as pessoas, né, falam, poxa, mas nossa, daqui, essa regra, se fizesse. Aí fala, não, mas às vezes o computador seria bom porque ele resolveria, né, por conta. Sim. E como é que foi essa sensação de ter o livro impresso, publicado, assim, o livro que vocês escreveram, que você preparou, você vê em mãos, assim? Qual que foi esse sentimento? É muito maravilhoso, né? Aquilo se tornar físico, você sentir aquilo nas suas mãos e tudo, é a consolidação, é a solidificação de um sonho. E você vê as pessoas comprando, lendo, apreciando, jogando, elogiando, cara, é melhor ainda, né? Porque é uma coisa que você não produziu só para você produziu para todo mundo, você produziu para entreter, você produziu para encantar, e ver as pessoas felizes é muito gratificante, mas até hoje, quer dizer, a sensação de você pegar ali na mão, ver o seu nome escrito na capa, cara, é fantástico, é uma sensação maravilhosa. Isso realmente, não é à toa que dizem que todo mundo deveria plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho com um planeta superlotado, acho que tá ficando mais opcional, mas os outros dois ainda são muito bons. E assim que veio o livro, você falou que você foi para esse circuito de eventos, né? Como é que foi, assim, apresentar? Você teve contato você falou do Douglas, né? Como foi o contato com outros autores, né? Você vinha de um eixo, você estava fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que estava ali em Polvorosa. Como é que foi esse entrar no cenário nacional, assim? Cara, foi bem legal, foi bem gratificante. Pra gente acabou sendo um período um pouco curto, né, por essa distância do eixo. O Maurício ainda morava em Brasília, eu morava em Florianópolis, então pra gente era custoso, né, participar dessas coisas. A gente precisava realmente se deslocar com todas as despesas associadas, então não era para qualquer coisa que a gente podia fazer. Mas tive a oportunidade de visitar diversas lojas, de ver o que o pessoal estava fazendo, de ir a eventos grandes, né? A RPG no Brasil chegou a ter eventos de um bom tamanho, muito antes de existir Comic Con Experience e tudo mais, guardadas, claro, as devidas proporções. Então era muito legal, e o pessoal talvez não tenha experimentado, o pessoal que participou talvez já esteja esquecendo um pouco e tudo, mas a gente tinha, aqui em Florianópolis, que é uma cidade pequena, né, no final das contas, o pessoal gosta muito, mas não é uma cidade populosa ou de vanguarda, tinha loja no shopping, a gente fez evento no shopping, fez evento do Demos no shopping, eles me deram um super apoio, mas teve evento de Vampire the Masquerade live dentro do shopping center. Então, foi uma febre mesmo, né? O negócio foi bastante grande. E era muito legal ver isso acontecer, né? Porque era uma coisa que a gente era apaixonado por RPG. E poder compartilhar essa paixão e poder ver tanta gente apaixonada também era sensacional. Do ponto de vista emocional, era muito legal. Ainda mais que a gente estava na adolescência, né? Na adolescência tudo é bem mais intenso. Muitas vezes a gente está experimentando tudo pela primeira vez, assim, né? Mas assim, vocês chegaram aí nos encontros internacionais em São Paulo, chegaram a frequentar? Alguma coisa assim, quer dizer, eu me lembro a gente ir no Sesc Pompeia, num evento grande que teve lá, a gente chegou, mas a gente, quer dizer, não tinha condições realmente de frequentar, de estar em todos os eventos principais, e não era, quer dizer, na verdade, se o livro tivesse feito mais sucesso, a gente teria tido dinheiro para fazer isso tudo, né? Mas a gente tinha investido tudo que a gente podia
no livro, a Uhum. gente autopublicou, e aí, quer dizer, como as vendas não foram tudo aquilo que a gente esperava, a gente ficou numa situação em que a gente tinha gasto antecipadamente o nosso dinheiro de RPG e mais um pouco. E você falou que tinha evento no shopping lá, e você também chegou a jogar live ou não? De vampiro? Cheguei a jogar live de vampiro, eu gostava muito de vampiros na época, então participei dos lives de vampiro, joguei várias vezes Vampire the Masquerade com amigos e tudo. Foi, foi, foi as principais lives que eu me lembro, né? Nunca cheguei a jogar um live de RPG medieval. O Masquerade é que trouxe, realmente popularizou um pouco mais essa vertente live no mundo inteiro. E era, de certa forma, era mais fácil, né? Porque bastava você conseguir uma roupa escura e uns dentes falsos e era bem mais simples do que você sair fazendo espada de espuma e coisas do gênero. Era bem mais acessível uma live de vampiros. Também cheguei a jogar jogos de cartas, né? Magic the Gathering e outros. Foi um período bastante intenso, bastante interessante. Mas, infelizmente, a memória me falha um pouco. Você comentou que vocês chegaram a escrever para uma revista, você lembra? Era a revista de RPG ou outra de outro setor? Não, lembrei agora. Foi super interessante. Super interessante. É super interessante, fez uma cobertura sobre RPGs e a gente fez um minigame baseado, quer dizer, usando uma versão simplificada, as regras não estão completas também ainda, e usando a ambientação do Demos, a gente fez uma mini aventura para ser incluída na revista. Deve ter nome aqui em algum lugar, só não sei se vou lembrar. Desculpa, se tivesse lembrado, teria pego ela para mostrar para vocês. Mas foi bem no começo, estava popularizando ainda o RPG, a gente ainda não tinha lançado demos. Inclusive, ele saiu um pouco antes dos primeiros RPGs brasileiros serem lançados, essa revista. Você lembra como eles chegaram em vocês, assim, que vocês ainda não tinham lançado? Você lembra? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que eles chegaram a mim através do Mário Seabra, que fazia vários jogos de tabuleiro para Grow, que foi quem fez o War 2. Eu tinha procurado o Mário Seabra porque eu desenvolvi esse jogo aqui, que foi lançado pela Grow, chamado Jet Fighter, que ele simula o combate de caças. E que a ideia seria que se você comprasse várias caixas, você poderia... inclusive está aqui. Olha, eu não planejei isso, não esperava. Aqui estão os cartões originais que eu fiz, que eu desenvolvi para criar o jogo. Inclusive, diversos estudos de tamanho, etc. Meus... e aqui foi a versão que foi publicada mesmo pela Grow. Tinha esse recortezinho aqui. Então você tinha um baralho, né, na sua mão, e você escolhia as manobras que você ia fazer com o seu caça, e você encaixava uma manobra na outra, né, o final de uma manobra no início da outra, ia pondo em cima da mesa, e isso formava o rastro do traçado, né, de voo que seu caça fez. E a manobra tinha, enfim, quantos Gs ela fazia, etc. E qual era o risco de você sofrer dano, né? Então, manobras mais rápidas e mais avançadas diminuíam o teu risco de dano, mas também penalizavam com um G mais alto. Você não podia fazer tantas assim em seguida, uma da outra. E a ideia era que várias pessoas com vários tabuleiros, então você tinha o rastro de uma cor e o rastro de outra cor, né, para separar os jogadores. Sim. E a ideia é que você poderia trabalhar em equipes, né? Cada dois jogadores com uma caixa poderiam jogar em equipes e fazer combate sei lá, 4 contra 4, voar em esquadrilha, fazer formação e tudo mais. Então, por conta disso, desse jogo e da paixão que eu tive de jogos de tabuleiro e tudo mais, eu acabei tendo muito contato com o Mário Seabra,
que eu nem sei, provavelmente já não está mais vivo, ele já era idoso na época que eu conheci, que morava em Atibaia, perto de São Paulo, e que era apaixonado e que criou vários dos jogos de tabuleiro clássicos brasileiros, né? E através do Mário Seabra, quer dizer, quando eles que tinham um bom relacionamento com a Grow, tinha um bom relacionamento com a Super Interessante, porque ele escrevia lá e escrevia a respeito de jogos e tudo, eles acabaram chegando em mim, que estava desenvolvendo um sistema, e disse, bom, estou desenvolvendo esse sistema, vocês querem, eu faço uma mini aventura para vocês nesse sistema, vocês publicam. E eles publicaram. Poxa, então, antes de fazer RPG, você já tinha feito um jogo de tabuleiro. Sim, é um jogo de cartas, né? Mas enfim, para jogar em mesa, então. Mezzo carta, mezzo tabuleiro. Que ano foi isso? Nem vou lembrar, deixa eu ver. Desculpa. Eu não queria fazer isso com você, mas é só. Eu não tenho problema com a idade, no final das contas. Eu só tenho problema com realmente serem coisas muito antigas que eu já não me lembro mais. Caralho. Oh, perdão. Se quiser botar um pi aí, que eu vou. Não, eu acho que quem tá assistindo é maior de 18, viu? Eu acho que tem uma chance muito grande. Olha, eu acho que não tem a data aqui da publicação. Infelizmente eu vou ficar te devendo essa informação. Mas isso aqui com certeza é da década de 80, deve ser 85, alguma coisa assim. Tá. E não, é que eu acho muito interessante que... Não, desculpa, é da década de 90, 95. Tá. Mas você está desenvolvendo... Mas eu já morava em Florianópolis. Tá. E isso aqui eu fiz... eu tava... Caramba, agora você me pegou, calma aí. Porque eu levei um tempão desenvolvendo o demo, né? Ele foi um projeto longo. Então isso aqui deve ter sido de 92, será? Olha, eu vou ficar te devendo. Tudo bem. Não chegou a fazer sucesso bastante, porque ele tem uma página na Wikipedia, então eu realmente vou ficar devendo para vocês essa. Acho que está na hora de fazer uma, então. Não, porque me chamou muita atenção, eu não sei, né, se você se inspirou em outros jogos ou não, mas é que tem jogo hoje que usa essa dinâmica, aqueles X-Wing, que trabalha exatamente dessa dinâmica, você escolhe a manobra, né, algo similar, muito legal. Eu vou tentar tenho que confessar, não foi uma ideia totalmente original, na verdade eu tinha um amigo que tinha um jogo muito divertido de Fórmula 1, que ele era realmente um tabuleiro, que tinha vários tabuleiros que eram as pistas de corrida de Fórmula 1, e você tinha trajetórias em plástico transparente, pintado, que você escolhia as manobras, né? E, quer dizer, umas era a primeira marcha, outras era a segunda, outra era a terceira, a quarta marcha, você não podia trocar de marcha assim, né? Quarta para primeira para quarta, tinha as regras, e você tinha que acertar as manobras certas para você poder fazer as curvas, né? Se você estivesse na marcha errada e a curva fosse muito apertada, você não ia conseguir fazer a curva. E que eu achei muito interessante, e pensei, a gente poderia fazer manobras de avião, assim. E vou te confessar que eu nem fazia ideia de que tinha jogo X-Wing ou coisa assim com isso, provavelmente posterior, mas acho que a ideia é boa, mas também não é uma ideia exatamente esotérica, né? E você falou que em algum momento vocês venderam tudo que o estoque do Demos para Devir, né? Eu deixei em consignação, né? Eles não mas está lá. Mas antes, é o que você falou, né? O Marcelo morava em Brasília ainda, né? O Maurício morava em Brasília. Maurício, desculpa, Maurício. E é porque tem muito Marcelo no RPG brasileiro. Provavelmente mais Maurício. E aí a pergunta: vocês estavam coescrevendo numa época para internet, né? Vocês escreviam por carta, já tinha e-mail? Como é que era assim para um volume tão grande de informação? Era carta, telefone, eram os primórdios do Bulletin Board System, né, dos BBS. Então dava para trocar mensagem por BBS um pouco, computador.
O Maurício tinha algo que para a época era super avançado, tinha uma impressora laser, LaserJet 1. E eu tinha computador em casa, ele tinha computador em casa. Também eu tinha acesso, não era e-mail ainda, mas era os antecessores de troca de mensagem pela universidade, né, como aluno da universidade, mas não tinha acesso remoto nessa época ainda, eu tinha que ir até o campus para escrever. E tinha, o BBS já permitia a gente trocar um pouco de mensagem, mas assim, não nem de longe como e-mail, e muito, muito longe de ser um chat ou mensagem instantânea que a gente tem hoje, né? Geralmente o BBS, a ligação telefônica era muito cara, então você ligava depois da meia-noite, que da meia-noite às 6 contava um impulso só, não importando quanto tempo durasse a ligação, então você ligava e acessava durante horas. E eventualmente também o interurbano era mais barato de madrugada, então às vezes a gente falava rapidinho de madrugada e trocava carta mesmo, né? Nessa época. E quer dizer, qualquer material impresso, prova, etc., tudo por correio. Isso era bem comum mesmo. Eu me lembro que eu tinha uma caixa postal na agência de correio da universidade. Porque né, não, que você falou depois, eu falei, deixa eu fazer uma pergunta, porque os dois estão longe, né, e manda a revisão e arruma, e gostei, não gostei. Eu imagino que vocês deviam trocar mensagem, gostei, não gostei, mas o grosso mesmo era pelo correio, né? Era pelo correio. Isso foi uma das coisas que fez o projeto ficar mais longo, né? E meus pais voltaram, depois que eu vim para Florianópolis, meus pais acabaram voltando para Brasília para morar na casa que a gente tinha lá. E aí, quer dizer, no Natal, Ano Novo, eu voltava para casa dos meus pais e a gente trabalhava no Natal e Ano Novo. Então, era família de dia e madrugada madrugada desenvolvendo RPG com o Maurício. Em alguma dessas vezes, meus coautores foram também, né? Pagaram sua passagem e ficaram hospedados lá na casa dos meus pais. Então, também em Brasília. Isso deu um gás grande. Tá. Em Brasília. E aí, esse momento que vocês deixam em consignação com a Devir, como é que foi a escolha de vocês? Vamos... Como foi conversar com a Devir? Cara, isso na verdade foi muito, muito mais tarde. Né? Eu deixei tudo em consideração com a Devir depois da publicação dos livros da Hoplon. Que a minha esposa, não foi nem ideia minha, eu tenho que admitir, a minha esposa nessa altura disse, cara, você é super amigo do Douglas, a gente tem todo esse relacionamento, você tem esse monte de livro que estava empacado, os livros estavam com o meu irmão mais novo, e aí o empecilho de certa forma foi que ele se casou e o estrado da cama dele eram os meus livros, ele não podia mais ser assim, porque era livro bastante para uma cama de solteiro, mas não para uma cama de casal. Então eu também devo esse grande agradecimento ao meu irmão mais novo, João Marcelo, que morava em São Paulo, que ficou hospedando esses livros durante esse tempo todo. E aí eu combinei com o Douglas, o pessoal da Devir foi buscar na casa do meu irmão e levou os livros. Né? Então ficou lá o estoque da Devir, botou no site, fez até uma promoçãozinha de início e foi vendendo aos pouquinhos. Né? Faz até um tempão que eu não vejo quanto que venderam. Espero que esteja vendendo bem ainda, espero que o pessoal esteja curtindo ainda, né? Porque o objetivo era esse. Como que foi esse distanciamento assim, do Demos, né, que você falou, a gente não vendeu tanto quanto esperado, e até você criou a Hoplon, é isso? Um dos criadores? Eu sou um dos fundadores da Hoplon. Um dos fundadores. Como esse tempo, assim, o que você fez, assim, e o que te fez fundar a Hoplon junto com os outros? No geral, quem diz RPG diz jogos de computador também, né? Então, o Cristóvão Buzarello, que foi um dos coautores do Demos, na verdade, muito do universo ficcional do Demos é devido a ele, foi também meu cofundador na Hoplon. A gente criou a ideia de um universo ficcional, mas dessa vez futurista, né? A gente queria ter
toda a liberdade do mundo para poder construir o que a gente quisesse. E, ao mesmo tempo, a lógica era de fazer um MMOG no espaço, porque o espaço vazio é natural. Então, a gente não precisaria gastar milhões de dólares como os outros gastavam para produzir conteúdo. A gente poderia criar um espaço vazio que os jogadores pudessem ir ocupando aos poucos, que pudesse ser deslumbrante, lindo, realista, mas que a gente não precisasse realmente preencher como uma floresta, como um vale, como uma cidade. Enfim, era bem mais simples nesse sentido. E para financiar esse jogo, a gente desenvolveu uma tentativa, né, na verdade, de financiar esse jogo. A gente desenvolveu isso foi no ano de 2001, mais ou menos, então você vê logo depois porque a gente tinha montado todo o projeto e veio a bolha da internet, explodiu. Ficou impossível você falar em startup, quase falar como um palavrão. Ninguém queria ouvir falar. Já era difícil de alguém querer falar sobre uma startup de games, né? A maior frequência, quando a gente procurava um investidor nessa época, era alguém dizer assim, games, mas isso não é coisa de criança. Games, não sei o quê. Eu me lembro, claramente teve um potencial investidor que virou para mim e disse assim, cara, o que seus pais acham do que você está fazendo? Mal sabia ele que eu já tinha publicado um RPG, no final das contas. Então. Meus pais são criaturas muito pacientes e muito apoiadoras. Eu agradeço muito. Meu pai já faleceu, mas minha mãe talvez veja esse vídeo. Minha gratidão eterna para minha mãe, porque realmente eu fiz ela passar por poucas e boas. Mas ela nunca deixou de me dar apoio por isso. E aí a gente viu, né, o primeiro RPG que a gente teve contato, na verdade, lendo numa revista, nada disso tinha chegado no Brasil ainda, era o EverQuest. E o EverQuest era um RPG de capa e espada, né? Massivamente multiplayer. E a gente via em computador. E a gente jogava os antecessores disso na universidade, que eram os MUDs, M-U-D. Não sei se você já ouviu falar disso, é anterior à época de praticamente qualquer pessoa, qualquer ser humano vivo hoje. Os MUDs eram os Multi-User Dungeons, que eram a versão online, multi-usuário, 20 usuários simultâneos, talvez desse 100 usuários simultâneos ou qualquer coisa assim, de uma coisa que também muita gente não vai conhecer, que eram os RPGs de texto, né, em computador. Que você tinha uma descrição da cena, os objetos que tinham na cena, e você dava comandos para o teu usuário. Os comandos mais clássicos, inclusive, sendo norte, sul, leste, oeste, né? E você dizia, pegue a pá, abra a porta com pá. E aí ele dizia, cara, você quebrou a pá. Ele te respondia isso. E tinha versões multi-usuários disso para você jogar nos primórdios da internet, né? Que a internet, na verdade, também muita gente talvez não lembre disso, ou não saiba, ela chama internet porque ela é interconexão de essas redes que existiam, né, de troca, que era BBNet, Usenet, eu nem lembro mais agora, me foge o nome, da que a minha universidade, que a Universidade Federal de Santa Catarina, tinha acesso. E aí, quer dizer, quando junto isso tudo e você pode passar a mandar e-mail pela internet, realmente vem uma revolução absurda, tanto de acesso à informação quanto de comunicação. Você tem toda a razão. Mas a gente jogava MUDs, então a gente jogava esses RPGs de texto, em que você tinha que imaginar tudo na sua mente, decorar os comandos e etc. E de repente a gente veio publicado uma revista, uma matéria sobre o EverQuest. E o EverQuest era um RPG colorido de computador em 3D, com tudo na cena. Você não tinha que imaginar, não tinha que adivinhar, não tinha que nada. E você comandava com o mouse. Você clicava com o mouse onde você queria ir, clicava nos objetos que você queria fazer, clicava nas manobras. Cara, a gente olhou para aquele e disse: Meu Deus do céu, a barreira de entrada caiu, entendeu? Despencou, desapareceu. Isso aqui vai ser uma loucura. Isso vai ser um sucesso mundial. A gente quer participar disso. E a gente montou um plano de negócio para participar disso, né? A Universidade Federal de Santa Catarina é bem avançada nesse sentido, a gente tem desde muito na universidade curso de empreendedorismo, clube de empreendedorismo, então, quer dizer, já era uma formação. Meu pai era oriundo do ITA, né? Então ele já foi formado pelo ITA com a cabeça de que estavam formando futuros empresários, não futuros empregados. Eu tinha essa vontade de ser empresário, de participar dessa inovação.
tinha uma paixão por tecnologia, tinha uma paixão por game, tinha uma paixão por história, por histórias, né, por narrativa. E aí a gente resolveu montar isso. Montamos todo o plano, buscamos investimento, era muito cedo ainda, né? Na verdade nem mal existia fundos, você falava com indivíduos com bastante capital para ver se eles investiam no seu projeto, teve essa rejeição inicial, e a gente disse, bom, não vamos desistir, ficamos fazendo um projeto web durante uma época, e sustentado por esse projeto web, eventualmente com a ajuda de papai e mamãe, já saído da faculdade, a gente desenvolvia esse game, Mega Hedron, que a gente nunca chegou a publicar, mas que chegou a ser a base para a gente conseguir investimento da Hoplon, que era um jogo você imagina, em 2001, ele era um jogo da qualidade de um PlayStation 2, uma qualidade gráfica muito boa, ação mesmo, reativo e tudo, que você controlava uma pequena nave espacial Transformer, ela virava robô e aí tinha uma movimentação para os lados e etc. Senão era uma nave que voava como um avião, 2D e meio, falso 3D, e permitia até 20 pessoas jogarem simultaneamente no browser, Internet Explorer, conectados num servidor na internet, sem precisar saber qual era o número de IP desse servidor, sem precisar configurar nada. Ele era embutido do site. E a ideia era vender isso para Coca-Cola, por exemplo. Os caras estavam colocando minigames nos sites e a gente disse, bom, o cara vai jogar esse minigame, vai poder jogar com os outros jogadores. E nas palavras do Cristóvão, vai ser movido pelas 3 forças, o tripé do jogo online, que é você derrotar o seu amigo, como é que era? Você poder chamar os seus amigos, derrotá-los no jogo e estar melhor que eles no ranking. Então, não tem melhor do que isso. Então, como divulgação viral nem existia nessa época, né? Mas o nosso instinto era que isso, como divulgação viral, ia ser maravilhoso, porque um jogo que você joga sozinho, tá legal, você vai até recomendar para um amigo ou 2. Um jogo que você joga com seus amigos de casa e que você pode derrotá-los e que tem ranking, não sei o que, tudo mais, cara, você vai chamar todo mundo para jogar esse jogo, né? Infelizmente, as agências de publicidade não enxergavam a coisa da mesma maneira. E nesse período pós-estouro da bolha da internet, o pessoal realmente não estava muito acolhedor para novas experiências. Então, nós passamos o ano de 2001 tentando vender esse game, para licenciar ele para alguma grande empresa, até a vez que um cara numa grande agência de São Paulo, a gente visitou todas, eu não lembro mais qual delas, que o cara se apiedou da gente e disse, vem cá, deixa eu te contar a minha realidade, então você me mostrou o que você tem, eu acho fantástico, eu acho que é isso que é marketing via internet, eu acho que vocês estão certos, eu acho que isso é maravilhoso, eu queria poder investir, mas a minha realidade é que eu tenho um porrilhão de banner do UOL comprado. E toda a verba que eu tenho é para fazer conteúdos em Flash para poder botar nesse espaço de banner que já foi comprado 2 anos atrás. E que vai durar para mim vários anos ainda. Eu não tenho de falar nada. Se eu tivesse, eu investir em vocês. E aí, quer dizer, isso realmente desanimou um bocado a gente. Mas aí, por um desses lances da fortuna, no final, eu peguei uma consultoria de fazer uma modelagem, na qual meu pai estava participando com a empresa de consultoria dele. Ele me contratou para fazer em MATLAB, sob orientação do Reinaldo Assírio, que foi uma das pessoas que modelou a privatização do sistema Telebrás, um sistema para barragem hidrelétrica. Era um sistema para, ao longo de 20 anos, ele modelaria todo o desenvolvimento da barragem, da população em torno de Palmas, em Tocantins, que tinha sido acabado de ser criado o estado. A cidade existia em torno do que estava sendo construído uma barragem hidrelétrica, então ela envolveria esse lago da barragem, e o pessoal que ia operar a barragem queria poder demonstrar para o Ministério Público e negociar com as autoridades municipais e estaduais a preservação da qualidade de água da barragem, porque eles diziam, bom, a gente vai levar porrada de tudo quanto é lado, mas no geral o problema é que a gente está represando água que não recebe tratamento de esgoto. E aí o tratamento de esgoto vai se dar naturalmente dentro da nossa represa e cada vez que morrer peixe, a gente vai ser culpado de morrer peixe na nossa represa, sendo que, na verdade, o problema é a cidade. Então a gente fez toda essa modelagem, um protótipo, né, que conseguia ver como é que seria o desenvolvimento da população em torno do lago e conseguiria mostrar a qualidade de água do lago, 2 estações por ano, seca e chuva, ao longo de 20 anos. E foi um projeto realmente fantástico. E depois,
para passar da etapa de protótipo para a etapa de produto, eu contratei um estagiário da universidade, o Carlos Knipschild, e o Carlos começou a trabalhar e fazer uma versão Java online dessa solução, até o momento que o Barrageiro decidiu encerrar o projeto, no final das contas, ele disse para o Carlos, infelizmente a gente não pode mais te pagar, então não dá mais para você trabalhar aqui com a gente. E aí ele virou e disse, vem cá, mas eu adoro trabalhar com vocês, eu aprendo muito, meus pais estão me bancando, eu estou na universidade ainda, não preciso tanto assim do dinheiro, eu posso continuar trabalhando aqui? Ele disse, bom, nesses termos, Carlos, seja bem-vindo. Se zero de salário é adequado para você, por favor, fique aqui. E o Carlos acabou se tornando sócio da Hoplon, porque foi através deles que a gente acabou chegando numa empresa, num fundo inovador que estava começando a se formar, e que a ideia deles era justamente investir em startups de tecnologia com zero de faturamento, projeto embrionário, porque a especialidade deles era avaliar a tecnologia, e eles achavam que a nossa tecnologia era muito interessante, e que iria além de games, e aí eles realmente colocaram os fundos para a gente desenvolver o Taekwondo. E isso foi de 2002, na verdade a gente assinou em janeiro de 2004, né? Negociamos em 2003, desculpa, e assinamos em janeiro de 2004, e aí a partir dali minha vida virou Taekwondo. 14 horas por dia de Taekwondo, ao longo de 13 anos em ritmo de startup, onde todos os meus outros sócios já tinham saído, inclusive o Carlos e o Cristóvão, e eu decidi me afastar da Hoplon. A Hoplon estava iniciando novos projetos, montando uma nova equipe, e eu achei que já tinha dado a minha contribuição. Os investidores queriam ficar com a empresa, estão com ela até hoje, então foi meu momento de despedida, da área de games, da área de RPG, da área disso tudo praticamente, né? Não estou mais diretamente ligado a nada disso e faço consultoria de modelagem e consultoria de inovação tecnológica no geral para viver hoje. Deixa eu fazer uma perguntinha. Você falou você mostrou os quadrinhos, né? Você mostrou como que foi essa, né? Porque vocês desenvolveram um produto multimídia, né? Porque Sim. A ideia como que foi a escolha da editora? Como que foi assim, a negociação com a Devir? Falar, olha, a gente tem aqui, procurar os autores. Se você puder falar um pouquinho dessa experiência? Claro, não, tranquilo. Eu era CEO e diretor do universo ficcional ao mesmo tempo, né? Então era uma coisa meio corrida. Inclusive, quer dizer, às vezes ser CEO me tomou o tempo que eu gostaria de ter dedicado ao projeto, né? Pouca gente imagina isso, mas para transformar a nossa empresa de limitada para SA, que era a exigência dos investidores, que a gente disse, não, naturalmente, faz todo sentido a gente tornar uma SA para receber investimento. Levou 8 meses. De muita burocracia brasileira e muito trabalho com advogado, contador e Java 4 para conseguir fazer isso acontecer. Então esse é o lado não tão glamouroso de quem resolve trabalhar com inovação e criatividade e produtos culturais aqui no Brasil, cara. As coisas são realmente muito complicadas. Da escolha de editora, afinal das contas, nem existia muita escolha. Né? Devir ainda não vou nem chamar de um gigante, eles são o farol de RPG, cultura geek, nerd, quadrinhos, etc. aqui no Brasil. Para a gente, ela era a escolha mais óbvia de todas. Então, se aproximar deles foi realmente bastante óbvio. Até porque a gente começou a conviver, porque a gente começou a frequentar um pouco os eventos. Né? De 2004 até 2005, o projeto teve sob sigilo absoluto. Né? Em 2005, a gente liberou para a imprensa. E aí, em 2005, a gente começou a fazer eventos, quer dizer, inicialmente eventos focados em games, né? A gente fez o Electronic Game Show 2 vezes aqui no Brasil. E como o projeto já era multimídia, a gente tinha contratado o Gerson Lodi Ribeiro como um consultor literário e um consultor de ficção científica. Então, quer dizer, a gente pode beber toda a sabedoria do Gerson, que é um cara que sabe tudo na cena mundial, né, que já foi escrito, e os principais temas e aspectos de ficção científica, sem falar, quer dizer, que ele sabe
ele é astrofísico, ele sabe calcular sistemas estelares. Então, porque a gente sabe disso, os sistemas estelares do Taekwondo eram em escala real, 1:1 no computador, e eles eram baseados em dinâmica real, estável, no sistema estelar, mesmo sendo às vezes com 2 estrelas, 3 estrelas, eles eram binários, trinários, eram todos estáveis com seus planetas e etc. Só que eles eram em escala real, mas o computador não aguentava. Então eles seriam, ele não chegaria, digamos assim, no sistema solar até a nuvem de Oort. Ele iria até Plutão, mais ou menos. Era o limite da precisão dos computadores. Então foi parte. Não foi por causa disso que a gente usou o mainframe da IBM. Tá? O mainframe da IBM é uma outra lógica, na verdade. É uma lógica disso também, né? Mas é uma lógica de que a capacidade dele de trocar e sincronizar a informação ela é imbatível no planeta hoje. Tanto que sistemas muito críticos, onde você tem muitos acessos simultâneos e onde você tem estados de informação muito vastos, você usa mainframe, né? Essa era a lógica deles, com a IBM gostou do desafio, inclusive, de usar mainframe para a parte de dados e usar sistemas de computação, mesmo computadores, para fazer a parte de simulação, né? Porque o jogo tinha as duas coisas, a parte de dados, né? Que é a informação do inventário de todo mundo, tudo que tem guardado nas estações espaciais, tudo que tem em produção, tudo que está disponível para vender em todos os mercados, todas as compras e vendas e transações estão sendo feitas, todas as transferências de dinheiro, né? Dentro do Taekwondo era tudo feito no mainframe. Mas quando você decolava com a sua nave, você estava conectando também num simulador de voo que verificava se as suas ações, isso no Taekwondo 1, né? Porque o Taekwondo teve 3 versões. Mas voltando então para a gente começou a frequentar os mesmos circuitos e a gente foi. A minha esposa era a gerente do universo ficcional e a gerente também da nossa parte de web. 12, 14 horas por dia no projeto, eu não tinha como conhecer minha esposa de outra maneira, né, no final das contas. E teve épocas da Hopa que era muito engraçado. O pessoal brincava que feriado é o dia que a gente só trabalha à tarde. Foi insano, né, esse período. E a gente ia nos eventos e tudo, e a gente acabou encontrando com o Douglas com frequência, visitando o stand do Douglas e tudo, e desse relacionamento, quando o Gerson já estava escrevendo livros sob encomenda da gente há algum tempo, o Bernardo, quando entrou para a equipe de game design, começou também a escrever livros para a gente dentro do mesmo universo, a gente tinha as regras, tinha toda uma formatação de universo, e aí quando a gente foi procurar um parceiro para publicar esses livros aqui no Brasil e para publicar os quadrinhos que a gente estava produzindo aqui no Brasil, a Devir era o parceiro óbvio, né, para isso. E foi bem interessante, porque na verdade muitos dos jogadores mais persistentes do Taekwondo e mais engajados do Taekwondo vieram dos leitores mesmo, né? Então chegou a ter fanfiction do Taekwondo, infelizmente acho que isso tudo está um pouco perdido, mas foi um período legal. E o Douglas foi super receptivo e super apoiador e super orientador também, né? Porque ele nos passou um aprendizado da vivência dele editorial precioso, no final das contas, que a gente tratou de absorver e tal ao máximo. Então, tá aqui minha homenagem pública ao Douglas. Eu só fazer uma última perguntinha. Vocês chegaram a pensar a fazer um RPG do Taekwondo? Não, eu acho que o mais perto que a gente chegou disso foi pensar em usar um dia, né, das pessoas poderem andar dentro do interior das estações espaciais. Isso estava no projeto desde o começo. Mas acho que é o mais próximo que a gente chegaria, né? Seria um RPG digital, né? Seria um RPG, mas seria totalmente digital, muito mais livre também, né, no final das contas. Mas acho que um RPG de papel, não. Não teve essa ideia, não. Que eu me lembre, tá? Mas pode ser que outras pessoas tenham tido, pode ser que eu não esteja me lembrando agora. Era muito pouca hora de sono e isso afeta um pouco a memória da gente. Bom, Tarquínio, obrigado pela sua participação. Tem mais alguma coisa assim que a gente deixou de fora, que você gostaria de falar? Você se sente contemplado?
Me sinto contempladíssimo, me sinto homenageado, me sinto muito prestigiado, agradeço muito essa oportunidade, Imagina. tá? Tive muito mais prazer em contar essa história até do que eu esperava ter, então agradeço mesmo. Foi uma história muito bacana, né, da qual não me arrependo nem um Uhum. pouco no final das contas. E eu acho que é uma história bem legal e que eu espero que muito mais gente tenha a oportunidade de viver. Eu vejo com muito bons olhos, gosto muito, acompanho hoje em dia esse cenário de startups e tudo mais. E espero que isso traga muito grandes potenciais aí, tá? Eu cheguei a conhecer lá atrás ainda o pessoal quando começou a fazer o Nuvem, que também está dando boas oportunidades. E quero estimular as pessoas, quer dizer, hoje com a possibilidade de publicação de autopublicação de aplicativos, de publicação digital, com a oportunidade de desenvolver games de maneira independente, no final das contas, vai cada vez mais competência técnica e criatividade vão ser coisas extremamente importantes. É uma pena que o Brasil ainda não tenha chegado nesse ponto, mas vai chegar, então, inevitavelmente, que eu vejo nas economias dos países mais desenvolvidos, onde você ganha o suficiente e não esgotado tanto, e não perde tanto tempo no trânsito, e tanto tempo pagando impostos, como a gente sofre aqui no Brasil, e te sobra uma qualidade de lazer, uma qualidade de cabeça para produzir depois do expediente, para ter seus próprios projetos, fazer as coisas acontecerem. Mas eu vejo o pessoal jovem no Brasil muito engajado com as coisas, isso me deixa muito feliz, e eu quero realmente estimulá-los a que continuem a fazer isso, de olhos abertos. Não é uma coisa fácil, tá? Não é um mar de rosas, mas é muito recompensador. Vale muito a pena fazer. Tá? E vale muito mais a pena fazer do que não fazer. Isso eu te digo. Tá? Bom, então, legal, obrigado. São coisas muito importantes que você falou aí. São questões bem interessantes. Não é isso, vamos fazer, né? Vamos seguir em frente, porque tem uma história muito bonita que a gente está contando, né? Sim. Bom. Depois até a gente tinha comentado um pouco antes da questão da educação e RPG, né? Sim, sim. Eu acho que a gente pode terminar com esse tópico, Uhum. que eu vou contribuir aqui meio de orelha, completamente. Não é um. Não me sinto uma autoridade para falar nisso de maneira nenhuma. Mas falando do meu próprio ponto de vista pessoal, o meu contato com RPG me levou a ler inglês. Ler inglês abriu um mundo para mim. Quer dizer, eu brinco muitas vezes que ler inglês é muito mais barato, e mas meu pai, que foi presidente do CEP, foi presidente do CNPq, José Dion de Melo Teles, uma pessoa fantástica, ele sempre dizia que quem não fala inglês é tecnicamente analfabeto. Tecnicamente analfabeto no seguinte sentido: quando as coisas saem finalmente em português, que é a outra frase que ele usava com frequência era português é lindo, mas é a língua morta mais falada no planeta, nós e Portugal falamos português, quando as coisas finalmente são traduzidas e liberadas em português, elas já estão obsoletas muitas vezes. Levou 3, 5 anos no processo. Se você falar inglês, se você falar outras línguas, você vai saber das coisas quando elas estão acontecendo. A tua inserção, a tua participação vai ser muito mais forte, com muito mais cheia de potencial. E RPG pode ser uma ótima maneira de aprender inglês, foi ótimo para mim. É uma ótima maneira de você aprender diversas coisas, porque você pesquisa. Nem tudo está nos livros de RPG. Quem joga RPG acabou aprendendo sobre a época medieval, acabou aprendendo sobre economia, sobre combate, sobre um monte de coisa. O RPG te instiga a isso, ele abre os seus olhos, ele abre o mundo. E ele, eu acho que te ajuda também a perceber uma coisa. Foi uma coisa que eu percebi anos depois. Quando eu jogava D&D no começo, todos os meus personagens eram um cara tipo Conan, fortão pra burro e burro pra cacete. Não estou chamando o Conan de burro, tá? Me perdoe, mas enfim, era um cara gigantescamente forte e a inteligência era uma prioridade bem baixa, no final das contas. Ele, de certa forma, era o meu oposto. E ele me ajudou a entender e a perceber que as coisas não são mais fáceis para quem é o meu oposto, necessariamente. Isso era só uma ilusão da minha cabeça, no final das contas. A pessoa que é o meu exato oposto passa também por uma série de dificuldades que são dela. Todos nós temos as nossas dificuldades, a gente tem que aprender a superá-las, elas muitas vezes dão oportunidades de aprendizado fantásticas, e trabalhar em equipe é muito importante por causa disso, porque uma pessoa complementa as fraquezas do outro, e cada pessoa tem a sua coisa para contribuir. Eu acho que o RPG ensina muito isso. Todo mundo tem para contribuir, todo mundo tem criatividade, todo mundo é capaz de coisas fantásticas. E eu acho que isso é muito importante. E eu acho que a educação podia usar muito mais isso mesmo.
Eu acho que aprender é uma questão de interesse e de acesso, obviamente, tá? Não vou minimizar isso. A internet hoje traz muito acesso, mas a gente tem acesso a quantidade de coisas absurdas e de coisas que não vão te ajudar, que não vão te edificar. Ter coisas que te intrigam, que te fazem aprender e te fazem ser capaz de fazer mais coisas, é precioso. Vai te fazer crescer como pessoa, vai te dar, de repente, meio de ganhar a vida com uma coisa que te dá um prazer enorme, vai certamente te empolgar e te estimular a aprender coisas que talvez você não aprendesse de outra maneira. E eu não quero minimizar de maneira nenhuma o que se pode fazer hoje com um computador, que se pode fazer sem sair de casa, e que realmente é muito mais fácil hoje em dia. A gente trocando carta, desenhando tudo à mão, no máximo escaneando no computador, quer dizer, só a impressora laser que o Maurício tinha já fez uma diferença gigantesca. Mas a gente fez muita coisa na Hoplon antes de ter dinheiro. Depois que a gente teve dinheiro, certamente facilitou com uma série de coisas, mas não tornou tudo maravilhoso, nem um mar de rosas, nem resolveu todos os nossos problemas. Então, vá atrás do que você gosta, aprenda, use isso como uma alavanca, aprenda bastante, não se intimide com os desafios, aproveite ao máximo. Cara, tem muita coisa para ser feita por aí. E aí, para terminar, talvez parafraseando, comentando um pouco, a experiência que o próprio Steve Jobs colocou. Quando ele aprendeu eletrônica, ele descobriu que, no final das contas, todos aqueles aparelhos que ele achava fantásticos eram projetados e desenvolvidos por pessoas como ele. E isso motivou a tentar fazer coisas novas, porque ele também era capaz. Tá? E eu acho que o RPG mostra muito pra gente do que a gente é capaz. E é muito importante que as pessoas lembrem sempre que elas são capazes. E que se elas se permitirem, não são os outros, você se permitir, você vai fazer coisas incríveis. Então vão e façam. O mundo precisa de coisas incríveis. Bom, depois dessa, eu nem tenho mais o que dizer. Só agradecer, né? Obrigado. Você ajudou aqui a entender algumas coisas bem importantes sobre o começo do RPG no Brasil, né? E é isso. Quem sabe aí, um pós-pandemia, se aparece num encontro de RPG, se matar a saudade, a gente pode se encontrar e conversar um pouco. Vai ser um prazer, cara. Porque ir num negócio desse sem poder abraçar as pessoas vai ser muito sem graça. Então, é um horror, né? É um horror. É um horror. Mas em compensação, eu estou sempre aí disponível para uma boa conversa, uma cerveja gelada. Maravilha, então. Bom, tá bom? Brigadão. E eu espero, Rafael, que a gente possa fazer isso sim, em breve, no momento pós-pandemia, pessoalmente. Tá bom? Obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme conhecer você. Igualmente, igualmente. Então, até a próxima com cerveja gelada. Com certeza. Tá marcado.